Livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. Passo a ler em nome de Jesus, que diz assim, parte B. Uma medida de trigo por dinheiro, e 3 medidas de cevada por dinheiro. Ou seja, esta profecia do livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 6, está se referindo ao tempo dos fins, aos finais dos tempos. Esta profecia está falando que haverá uma escassez de alimento, haverá falta de alimento nas prateleiras dos supermercados, nas feiras livres. Ou seja, hoje, nos dias atuais, você chega num supermercado, as prateleiras estão cheias de todos os tipos de alimentos e cereais. Você chega na feira, muita alimentação, muitas comidas boas para vender da natureza, inhame, batata, macaxeira, frutas, uva, maçãs. Mas a profecia está dizendo que haverá tempo de escassez de alimento, falta de comida no planeta Terra. Ou seja, esta profecia se refere a sinais da volta do Salvador, se refere ao período da grande tribulação. Ao período da grande tribulação, ou seja, esta profecia de Apocalipse 6, versículo 6, que diz: uma medida de trigo por dinheiro e 3 medidas de cevada por dinheiro. Resumindo, está dizendo para mim e para você que muitos vão querer trabalhar pela comida e não vai ter quem queira. E se quiser, vai avaliar, porque haverá uma grande fome, como nunca houve no planeta Terra. Segundo esta profecia, haverá uma grande fome, falta de alimento, porque muita gente do planeta, e o planeta não é mais o mesmo dos tempos de Pedro Álvares Cabral. O planeta não é mais o mesmo no tempo do teu tataravós. O clima não é mais o mesmo, os dias não são mais os mesmos, as florestas não são mais as mesmas, os rios de água potável que matava a sede humana não são mais os mesmos rios da antiguidade, do tempo dos apóstolos, do tempo que foi revelada esta profecia. Os tempos mudaram para pior. Então haverá tempo, e já estamos chegando nesse tempo do cumprimento desta profecia, onde as pessoas vão trabalhar pela comida, gente passando fome, ou seja, o sonho das mulheres de ser mãe, o sonho da maioria das mulheres é ser mãe. Este sonho se tornará um pesadelo, porque será tempo difícil para criar filho por causa da alimentação. E por a terra não produzir seus elementos, irão fazer comidas, alimento em laboratório, irão fazer por onde reduzir a população mundial. O planeta está enchendo de gente, casas, moradias, e haverá grande falta de alimento no planeta Terra. Esta é a profecia do cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo preto,
que significa, simboliza a fome sobre a terra, o planeta Terra. Então haverá tempo que não haverá mais feiras livres, porque não haverá alimento para vender nas feiras livres, haverá leis que vai acabar com isso. Hoje existe feira livre, a feira de Tibiri, a feira aqui na cidade de Santa Rita, a feira no bairro de Vaza Nova, a feira de Bahia, a feira de Jaguaribe, muitas e outras feiras livres. Mercadinho nem se fala, quase todos os bairros têm grandes mercados, supermercados, mas infelizmente, e se cumprindo as escrituras, o Apocalipse 6 do Cavaleiro Preto, haverá fome sobre a terra. Eu acredito que eu não vou mais estar neste planeta, mas aqueles que estiverem irão sofrer muito o cumprimento desta profecia, Apocalipse 6:6, onde a terra deixará de produzir seus elementos por causa da alta temperatura do planeta Terra, por falta de alimento. Então, meus amados, meus queridos, eu lembro, no meu primeiro emprego foi no roçado. Aos meus 12, 13 anos, comecei no roçado. E a minha tia tinha um roçado, um sítio muito grande, era o maior. E lá tinha seus trabalhadores que trabalhavam plantando inhame, amendoim, macaxeira e outras coisas. Era um sítio grande que tinha de tudo. Pé de manga, jaca, coqueiro, tudo que você imaginar. E o que me chama a atenção é que na hora do almoço era feito em panela de barro, em lenha, fogo a lenha. E era aquela comida gostosa, prato cheio, ela enchia o prato, aquela comida cheirosa. E antes de almoçar, os trabalhadores, e só eu que tinha lá de criança, adolescente, fazia aquela oração agradecendo a Deus por aquela comida. E a gente comia aquela comida com muito gosto, com muita alegria. E depois ainda tinha a sobremesa, abria a melhor jaca, quem gostava de jaca comia jaca, aí tinha manga, tinha isso, tinha aquilo. E eu lembro que um dos senhores idosos disse: haverá tempo em que muitos vão querer trabalhar só pela comida e não vão encontrar um emprego. E lendo esta profecia, eu lembrei desse episódio, e lendo essa profecia, eu confirmo exatamente o que aquele idoso, seu Raimundo, falou, que haverá tempo em que uma geração vai querer trabalhar pela comida e não vão ter que queira porque não vai ter como pagar. E estamos caminhando para esses tempos tenebrosos, sinal da volta do Salvador. Tempo difícil de criar filhos. Quanto custa para botar um filho no mundo? Tempos difíceis. Tempos que estamos caminhando para a grande tribulação, para o reinado do anticristo, de um só governo, uma só moeda, uma só religião, e etc, e etc. Então aqui, esta profecia, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Se trata da falta de alimento, falta de beber água, de matar a sede humana no planeta Terra. Se trata de um período tenebroso, assustador. Se trata do início da grande tribulação. Se trata do controle mundial sobre a humanidade, aonde você não vai ter essa alegria, liberdade de hoje, você compra o que você quer, aonde quer e a quantidade que quer. Não, vai ser tudo controlado pelo sistema, porque não haverá outra saída. Então este mundo ficará um mundo insuportável, difícil de se viver,
Procure se apegar com Deus. Procure se apegar com Deus, porque há uma promessa de um povo que vai ser arrancado da terra. Há uma promessa de um povo que vai desaparecer do planeta Terra. Há uma promessa de um povo que vai sumir do planeta Terra. E eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando da promessa de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17, 18, que diz que este será o consolo da igreja, o arrebatamento. Eu estou falando da volta de Jesus, que se dará neste período da grande tribulação. Meus amados, meus queridos, tempos difíceis virão. As pessoas irão procurar um emprego e o seu dinheiro vai ser só para trabalhar, ou seja, a escravidão do novo normal, a escravidão do tempo atual será uma escravidão pela comida, uma escravidão moderna. A profecia de Apocalipse é uma profecia para os tempos do fim, para a sociedade do arrebatamento, para a sociedade da grande tribulação, para a sociedade da volta de Jesus. Eu não estou aqui trazendo a mensagem de medo para você. Eu estou aqui trazendo a mensagem para você pensar, analisar, examinar as escrituras, porque haverá o cumprimento desta profecia, onde o sistema, o mundo, vai escravizar a humanidade por falta de alimento. Essa comida que você come sadia hoje, muitas delas serão de laboratório, porque muitos agricultores vão plantar, vai plantar o feijão e não vai nascer o pé de feijão. Vai plantar e não vai ver o crescimento, o aquecimento global. A palavra de Deus diz que o sol vai esquentar 7 vezes mais do que o sol de 7 dias. Eu estou falando da profecia de Isaías, capítulo 30, versículo 26. Eu estou falando que antes da volta de Jesus haverá tempo difícil. Quem viveu bons tempos, quem viveu os anos 80, os anos 90, que viveu essa época que havia sítio de manga, caju, abacate, jaca, rios com água cristalinas. Essa geração viveram bons tempos, onde não tinha rios poluídos pelas indústrias fazendo dos rios esgoto, onde as praias não eram praias poluídas, porque o tempo mudou, o planeta não é mais o mesmo. É muita gente no planeta. Então, você que tem o sonho de ser mãe, se você não quer ver o seu filho sofrendo, medite nessa profecia, porque tempos difíceis estamos chegando. É uma profecia tenebrosa. É uma profecia que não foi uma profecia para o tempo de Pedro, de Paulo, de João, Tiago, Lucas, Mateus. Não, senhor. Não, senhor. Esta profecia é a profecia para o tempo dos fins, para o tempo da grande tribulação, para o tempo da volta de Jesus. Porque no tempo de Noé, Deus destruiu as pessoas com o dilúvio, a água do dilúvio. No tempo de Noé, o mundo não foi destruído pelo dilúvio, foi as pessoas que não quiseram entrar na arca. Aí morreram com as águas dos dilúvios, porque as pessoas não creram na pregação de Noé, porque Noé falou que haveria dilúvio, um grande dilúvio que ia acabar com a população. Noé pregoava que ia cair água do céu, e naquela época de Noé ninguém nunca tinha visto uma chuva, e ficou difícil para muitos querer crer, zombado da pregação de Noé. E só Noé e sua família que foram salvos porque entraram na arca. Mas a profecia para nós é que este mundo vai ser destruído com fogo, literalmente com fogo.
com fogo. E antes disso, o sol vai começar a esquentar. A terra vai envelhecer. E a terra envelhecendo não vai produzir elementos. E a salvação será o rapto, o arrebatamento. A arca não é mais a arca de Noé. A arca é a salvação em Jesus, é o arrebatamento. Eu estou falando do consolo da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18. Este mundo será destruído pelo fogo. É por isso que haverá escassez de alimento, haverá fome sobre o planeta Terra, haverá sede de matar, haverá falta de água para matar a sede humana. Meus queridos, meus amados, se apegue com Deus, porque quem estiver vivo verá a escravidão, aquela escravidão que muitos foram libertos através da princesa Isabel. Ali foi fichinha, apesar de muito sofrimento, mas quem estiver vivo será escravo do sistema, e a salvação é a arca, e a arca é o arrebatamento. Então, meus queridos, meus amados, não espere que o mundo vai melhorar. Espere a volta de Jesus. Assista esse vídeo em nome de Jesus. Poucos estão mas em breve o prato de comida vai valer mais do recebendo. Mas em breve o prato de comida vai valer mais do que o ouro. Você já notou como tudo ao nosso redor está sendo centralizado? Bancos, tecnologia, energia. Mas existe algo ainda mais essencial que já está nas mãos de poucos: a comida. Hoje você vai no mercado e encontra tudo nas prateleiras. Mas e se amanhã essas portas não se abrirem? E se cada alimento depender de um código digital? Um apagão de caminhões por 5 dias e as cidades viram deserto. Um bloqueio no sistema de distribuição e milhões ficam reféns. O pão que hoje custa centavos, amanhã será moeda de escravidão. A Bíblia já mostrou esse cenário em Apocalipse 6,6. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, um dia inteiro de trabalho para comprar um simples pedaço de pão. Isso não é só crise econômica. É a estratégia perfeita de controle. Quando a fome chegar, muitos entregarão liberdade em troca de um prato de comida. Já existem supermercados sem caixas, totalmente digitais. Já existem países testando moedas que só funcionam se o sistema autorizar sua compra. E logo quem não aceitar as regras do Império Global não vai comer. Apocalipse 13 se cumpre diante de nós. Ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. Percebe? Não é só sobre dinheiro. É sobre sobrevivência. Mas existe algo que... E ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver a marca. É por isso que vai vir a marca da besta, o 666, aonde o ser humano vai colocar a marca na mão direita ou na testa. Se não tem mão, é cotó, vai ser na testa e será rastreado via satélite 24 horas e não haverá escapatória, ninguém vai fugir do sistema. Esta profecia é uma profecia para os fins dos tempos. É uma profecia que não se cumpriu e irá se cumprir. E quem sabe nós já estamos dentro dessa profecia. Se apegue com Deus. Eu te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz, fica na bênção. E até o próximo vídeo, se assim papai permitir, em nome de Jesus.